Olá, alunos! Vamos então continuar nosso assunto, o momento de inércia. Na apostila de vocês nós temos esse desenho, tá aqui, né, que eu coloquei para vocês lá. Vou aumentar ele, que é uma tabela com os principais momentos de inércia, tá? De uma forma geral, vamos lembrar que o momento de inércia ele é dado por, né, nós indicamos pela letra I, que seria a massa de um objeto vezes r ao quadrado, sendo que esse r é a distância do eixo até onde está essa massa. Então, se é, por exemplo, aqui nós estamos tendo um eixo, se é algum corpo muito pequeno e está girando em torno de um certo eixo, né, vamos chamar de eixo Z, fosse uma bolinha, né, se estivesse girando em torno aqui, nós usaríamos exatamente esse conceito, tá? E esse R não é o R da bolinha, tá? Mas sim a distância mesmo que está acontecendo, né? Aqui R em relação a onde está essa massa pequena, tá certo? Mas o momento de inércia ele vale para tudo que possa girar, né? E daí aqui nós vamos ter alguns objetos, tá? E o mais importante é sempre identificar onde está o eixo, tá? Por exemplo, aqui nós temos o de um anel. Um anel, ele vai ser basicamente a somatória de todas as massinhas que tivessem aqui, que constituem um anel. Então, por isso que para o anel utilizaria a mesma forma como se fosse uma partícula só, né? Mas o que nós faríamos? Seria a massa desse anel vezes o raio, tá? Imagine que aqui, ó, o eixo está passando por aqui. Veja que é diferente dessa situação que está aqui embaixo, por exemplo, né? Que daí o eixo, o anel está girando de outra forma, tá? E assim vale para todas as figuras, tá? É muito importante vocês verificarem por onde passa o eixo antes de calcular o momento de inércia, tá certo? Então, é um anel, nós temos aqui de um cilindro oco com raios consideráveis, porque se fosse um cilindro fino, tá? Mas assim, uma casquinha cilíndrica muito fina, seria exatamente essa fórmula, da mesma aqui do anel, tá certo? Mas quando eu já não posso desprezar mais, daí é diferente. Uma outra situação é do cilindro cheio, tá? E olha, já verifiquem que tem um fator aqui, que alguns livros trazem inclusive como beta, tá? Alguns livros, vocês sempre vão ter que a inércia vai ser m vezes r ao quadrado, mas às vezes ele coloca um beta junto, tá? Por quê? Porque é a fração de quanto que tem esse momento de inércia. Por exemplo, esse aqui o beta vale 1, ele é inteiro. Esse aqui o beta vale meio. Aqui o beta vale 1/12. Aqui o beta é 1/4 mais 1/12, 2/5, tá certo? É apenas uma forma de indicar. Alguns exercícios podem inclusive falar o fator de inércia, tá? Mas é bem pouco utilizado, tá certo? Nós não vamos utilizar tanto, mas nós vamos usar das figuras, tá? E veja, pessoal, que todos esses eixos do que está aqui na tabela, praticamente não todos eles mesmos, eles estão exatamente na inércia no ponto centroide. Então, o eixo coincide com o ponto centroide, e é algo muito importante a gente observar, tá? Aqui, ó, nós temos um cilindro cheio. Veja, aqui já esse cilindro já não é o cilindro girando em torno do eixo que passa por ele, né, por dentro. Esse daqui é um eixo que passa pela metade dele, tá certo? Olha, veja bem como que é essa situação aqui, já é diferente, tá? Daí nós temos outro que é uma barra fina, tá certo? Então aqui é uma barra espessa, mas e se fosse uma barrinha fina, tá? Que eu não considero inclusive aqui, né, sendo um cilindro, de repente fosse uma vareta,
tá? A gente poderia utilizar esse momento de inércia. Aqui, ó, a esfera maciça. A esfera maciça, nós temos aqui também uma forma de calcular. E já tem a esfera oca, tá certo? A esfera muito fina, tá? Uma bola, por exemplo, já é dessa forma. Uma bola de bilhar, essa outra. Veja que aqui é 2/5 e aqui é 2/3, tá? E aqui nós temos o anel, só que ele está girando em outro eixo, né? Veja que no primeiro exemplo nós tínhamos colocado aqui como eixo Z. E aqui nós temos outro eixo, né? Nós temos o eixo X e aqui seria um eixo Y, tá? Também para se analisar. Geralmente o Y e o X, eles coincidem no plano onde a figura está plana, tá certo? Então isso aqui é importante falar. Então, por exemplo, aqui, ó, no retângulo, esse eixo ele é o Z. E aqui nós teríamos o eixo X e Y. Por quê? Ele está no plano onde a figura é plana, tá certo? Isso é importantíssimo, beleza? Agora, nós temos também o seguinte, né? Eu coloquei um exercício, um exemplo para vocês. Determine o momento de inércia do planeta Terra. 1. Em relação ao seu próprio eixo de rotação. 2. Em relação ao eixo de translação que faz ao redor do Sol. Né? Embora nós falemos sempre que seja translação, a gente sabe que o próprio movimento de translação, por ser um raio muito grande, a trajetória praticamente num curto intervalo de tempo, ela é praticamente uma reta. Então por isso que é chamado de movimento de translação, né, da Terra. Bom, mas o que a gente diferencia é que a Terra, ela tem aquele movimento que nós falamos, que é o movimento de rotação, que é o das 24 horas, né? Então ele vai fazer um movimento de rotação. Então aqui ele já tem um momento de inércia, que é a inércia de rotação. E nós vamos ter um outro momento de inércia, que é o de translação. Por quê? Porque ela também gira ao redor do Sol. Está aqui, né? Ela também gira ao redor do Sol, então, por ter uma certa distância, ela vai ser como se fosse um corpo muito pequeno e também tem o seu momento de inércia. Tá? Como a Terra é considerada um corpo praticamente maciço, então, para eu calcular o momento de inércia da Terra, eu teria que utilizar essa fórmula aqui. Tá? Ela acabou ficando menor, mas vou ver se eu consigo ampliar ela. Está mais difícil agora aqui, não sei o que aconteceu. Mas, enfim, a equação é a seguinte, é 2/5 da massa da Terra vezes R ao quadrado. Mas como ela está girando em torno do próprio eixo, quem que é esse raio? É o próprio raio da Terra. Tá certo? Agora, quando eu vou calcular o momento de inércia da translação, é claro que a Terra ela é muito pequena em relação ao raio que ela tem. Então ela vai se reduzir àquele exemplo que eu havia falado para vocês, que seria apenas pegar a massa da Terra vezes o raio ao quadrado. Mas quem que é esse raio? É o raio da Terra? Não. É o raio de translação da Terra. Tá certo? Porque ela vai acabar sendo um corpo pequeno que vai girar aqui. Tá certo? Então, na apostilinha tem esse exemplo. Tá? Eu vou ver se eu aumento aqui para vocês, para a gente visualizar melhor. Você não está querendo ampliar a página? Bom, não tá difícil ampliar a página aqui, tá, gente? Mas vocês vão ter o exemplo aí, tá? E é apenas perceber a diferença que tem entre os eixos, tá certo? É importante verificar o eixo. Professor, e quando não for esse eixo? Quando não for esse eixo, tem uma outra regra, são duas regras na verdade, que é a regra dos eixos paralelos e a regra dos eixos perpendiculares. E vocês vão aprender a usar essas regras porque são muito úteis
Porque muitas vezes vocês não têm um mesmo objeto girando sempre no mesmo eixo, né? Imagine que um corpo pode girar também fora do eixo dele. É mais difícil? É mais difícil. A inércia dele vai ser mais complicada para o movimento, né? Mas é possível, tá certo? Então espero que vocês tenham compreendido. Então nós vamos agora esperar até a próxima aula. Um abraço, até logo.